Olá, vamos bater um papo hoje, eu e um colega do Amigos de Pelotas, o Roberto Soares, a respeito de alguns assuntos da cidade. O principal assunto vai ser ligado à cidade, né? O exercício crítico em Pelotas. Mas vamos começar pela Copa do Mundo, né? Que é um assunto mais leve. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, Rubens. Viste o jogo da Copa hoje? Infelizmente. O jogo da Copa do Mundo, para mim, hoje, ele foi um jogo de um tempo só. O Brasil atuou no primeiro tempo e no segundo, acho que esqueceram de avisar para eles que tinham que voltar para campo, porque foi um blackout total. Perdeu para um time que, a meu ver, é vastamente inferior. Um time que o Brasil poderia ter avançado mais, digamos, ele poderia ter passado para esse time e perdido para outro. Aí fica uma grande dúvida, né? Se o que é melhor, é perder para a Holanda agora e tipo perder, matar a dor, ou chegar numa final com a Argentina e aí aquele 8 ou 80, perder para a Argentina ia ser mais traumático, quem sabe, né? Pois olha, Roberto, a impressão que eu tenho é que o time foi estranha a derrota, né? Porque o time vinha mais ou menos bem, né? E parecia que vinha num crescendo e tal. Mas aí aquele primeiro tempo foi bem e tal, a Holanda parecia que estava meio com medo, assim, né? Estava recuada, né? Meio retraída e tal. Respeitando o Brasil, digamos assim. Sem saber muito bem o que fazer, parecia, né? E aí no segundo tempo, acho que eles ganharam o jogo ali, né? Claro, ganharam, que fizeram 2 gols ali, mas acho que ganharam no intervalo, né? O técnico deve ter dito, vamos fazer assim, assado, não é? E viraram o jogo e anularam a seleção brasileira, né? A Copa do Mundo, nesse ponto, ela é cruel. Esses jogos, eles trazem uma carga de todo o trabalho que foi realizado nos 4 anos de preparação para a Copa. E naquele momento ali, se o time não tem, além de homogeneidade, se ele não tem a experiência para esfriar a cabeça e, num momento, segurar o resultado, ou não segurar o resultado, porque eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu com o Brasil, 1-0, como que satisfez e deu uma tranquilidade que é a falsa tranquilidade, porque o que dizem em inglês, o 1-0 é the narrowest of the margins, é a margem a mais tênue de todas. Basta um gol para empatar, e aí no estado de espírito dos jogadores que não tinham perdido em nenhum jogo, nunca tiveram atrás do placar nessa Copa, pela primeira vez ficaram no momento decisivo, aquilo tudo acumulou, apesar da seleção ter vencido os jogos e estar vindo relativamente bem, ela não tinha convencido, ela tinha vencido, mas não tinha convencido, então tudo isso acabou pesando, e aí o banco, né, a convocação que o Dunga fez acabou pesando, porque ele olhou para o banco e aí o que ele tinha de alternativa? Ele tinha, quem sabe, o Nilmar, muita pressão, né, para cima de um jovem, apesar de já ter participado de grandes títulos, mas não foi o suficiente, então as alterações vieram tarde demais. Uma coisa que eu achei legal, assim, é que parece que o brasileiro está um pouco mais tranquilo em relação a perder a Copa do Mundo. Antigamente, se perdia uma Copa do Mundo, parece que o Brasil entrava em depressão e passava dias e, inclusive, mudava o astral de um país inteiro, né? Agora não. Agora o Brasil já não é mais aquele sentimento de derrota que tinha o Brasil, né? De derrotado que tinha o brasileiro. Por alguns motivos, eu acho que esse sentimento ele reduziu, diminuiu. Não sei se é uma impressão, a gente sempre analisa um pouco, né? Pelo que a gente sente, né? Sim. Mas a minha sensação é que essa derrota foi assimilada com mais tranquilidade do que em outras Copas. Não acha isso, não? Eu concordo. E eu até arrisco fazer um estudo do que seriam os motivos, né, dessa tranquilidade. Eu acho que a seleção vinha desenvolvendo um futebol desde as eliminatórias, não um jogo contra a Argentina, mas no momento que se classificou em diante já não era um futebol vistoso e isso daí não empolgava. Por mais que houvesse a mística em torno da seleção, e sempre há essa mística, ela não cativava, ela não era uma seleção que tinha um motivador. Em 94, quando nós fomos campeões, em 98, quando nós perdemos, mas em 2002, quando nós fomos campeões de novo, nesses anos de campeonato, 94 e 2002, eram motivadores diferentes, mas existiam. No caso de 94, fazia 24 anos que o Brasil não vencia uma Copa, e tinha tido seleções muito boas, uma de 74 que chegou perto, a de 82 que muitos consideram melhor até que a de 70, e em 2002 tinha vindo de uma derrota amarga para a França, né? Uma Copa em que jogou muito bem até a final e perdeu. Então,
como não havia esse motivador, o povo não engrenava. Por mais que houvesse a publicidade, por mais que houvesse a máquina da Globo, da grande imprensa, atrás de tudo, a motivação não foi o bastante. O time não contagiou e com isso a derrota não é um resultado tão surpreendente assim. Claro. É uma coisa que nos fere, obviamente. Eu estava desiludido com a seleção, mas quando a seleção estava ganhando e tomou a virada, eu fiquei arrasado, fiquei muito frustrado. Mas aquilo, a vida segue, né? Claro. A gente não quer se empolgar, mas curte, né? Eu adoro futebol, né? Também, e às vezes pode parecer uma coisa intelectual, assim, tu falar que tu não dá bola para isso. Tá na cultura da gente. Tá na nossa cultura. E tem uma série de símbolos ali e tal, que tu não consegue escapar deles, né? Eu só achei normal a derrota. Não me pareceu assim. Também sofri ali um pouquinho e tal, mas perdemos, os outros foram melhores mesmo, né? Tem que admitir isso. E passei a torcer por Gana. Eu acho que seria bárbaro se Gana, um país africano, ganhasse a Copa do Mundo, né? Seria a primeira vez, né? Seria a primeira vez. Por incrível que pareça, o cara me botou fora, rapaz, aquele... Eu vi esse jogo, indiscutivelmente foi o melhor jogo da Copa. Foi o jogo mais eletrizante. Assim, o Soares, o jogador uruguaio, colocou a mão na bola, na linha do gol, no último minuto da prorrogação. Isso. E salvou o gol. Ele já saiu chorando porque ele foi expulso, né? Sim. Como decorrência do ato dele. E o ato dele acabou salvando o time, porque se Gana tivesse feito o gol naquele momento, acabou. Claro. Acabou a Copa Uruguaia. Ele acabou levando para os pênaltis, porque o jogador de Gana perdeu. Então, como literatura, foi uma coisa... Foi como que épico essa classificação da Celeste. Eu estava com dois corações, né? Primeiro, gostaria que o Uruguai, depois de 40 anos, chegasse a uma semifinal. Sim. Mas, por outro lado, assim, mais simbolicamente, pesava mais a África chegar à semifinal e até ganhar a Copa, né? Seria a primeira vez por uma série de motivos aí, inclusive raciais, históricos, socioeconômicos. E na questão socioeconômica, nós podemos ressaltar até o investimento que a FIFA fez, né, para a Copa e... digamos que o país, o que o governo investiu em infraestrutura, o retorno vai ser muito pouco, né? Porque eles mal conseguiram terminar a tempo os estádios. Conseguiram terminar todos a tempo, uma coisa que o Brasil tem que acordar, porque faltam 4 anos, né, para a Copa, e a gente olha no nosso entorno e não vê nenhum estádio que se compare ou que, em termos de infraestrutura, chegue perto desses estádios da África. Mas mesmo assim, por exemplo, em Joanesburgo, as ruas não tinham capacidade de comportar o fluxo de carros, não havia voluntários bastantes e que falassem um idioma universal como o inglês, por exemplo, para poder se comunicar com os turistas. Então, a lição da Copa é focar em logística, né? E focar na infraestrutura para que o investimento vale a pena. No caso da África, eu vi um documentário que deixou claro, assim, deixou preto no branco que se um país africano não saísse campeão, e a probabilidade era muito pequena, né? O retorno socioeconômico da Copa é mínimo. Os estádios vão ficar, o futebol está sendo fomentado na África, mas ainda não é um esporte nacional. Eles são campeões mundiais de rugby. Até o Clint Eastwood fez um filme interessante, o Invictus, sobre isso. E sem essa vitória, com essa despedida melancólica, né? Num jogo que foi eletrizante, eu acho que a herança que ficou para a África foi a de que quem sabe talvez não valeu a pena organizar e ter feito o investimento que fez para a Copa. Tu acha que a gente vai correr o risco de ver o Maradona pelado no obelisco lá em Buenos Aires? Olha, eu torço sinceramente que não, porque eu tenho amor aos meus olhos e eu não quero me cegar com agulhas de tricô. Mas a possibilidade ela é grande porque, como eu estava falando com um amigo meu hoje, a final antecipada da Copa, na verdade, é amanhã. Eu acho que do vencedor, quem emergir vencedor do duelo entre a Alemanha e a Argentina, está muito bem encaminhado para ser o campeão, né? É verdade. Em vista dos outros, não desmerecendo os adversários, mas levando em conta a situação fática, né? Claro. A Holanda não é um grande time. Na outra chave nós temos Espanha, que cambaleou para passar de Portugal e apesar de apresentar um futebol relativamente bonito, não é muito objetivo, não consegue marcar os gols, então eu acho que amanhã vai ser um jogo do título praticamente. Legal. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já.